Não há muito a dizer sobre a experiência no shopping. Isso coloca as coisas em perspectiva. É verdade, nós não somos realmente isso. Eu tinha tido muitas experiências que me mostraram isso, mas essa foi a primeira vez em que uma artimanha do ego, que deveria me convencer da realidade do corpo de outra pessoa, foi usada pelo Espírito Santo para me ensinar o contrário. Muito bom. Nós vamos voltar a esse assunto em um minuto, mas, rapidamente, você não está feliz com a maneira que as eleições terminaram. Quais eleições? Nós poderíamos nem tê-las tido. O candidato comprado e pago pelas corporações perde por 1 milhão de votos oficiais, sem mencionar o outro 1 milhão de votos desqualificados, principalmente em áreas minoritárias, e, então, a Suprema Corte o faz presidente, com o voto decisivo sendo dado por alguém indicado por seu pai. Outra Corte Suprema, que disse em público que acreditava estar em uma guerra cultural com seus oponentes, realmente escreveu em sua decisão que seria errado continuar a contar os votos na Flórida, porque isso poderia levar ao questionamento da legitimidade da eleição de Bush. Eu tenho novidades para você, cara, a democracia está morta. Ferida, mas não morta. É verdade que em seu país, a vontade do povo pode ser frequentemente manipulada pelos poderes ocultos, incluindo a mídia televisiva, associada de notícias. Os casos que não podem ser manipulados, sempre podem ser encobertos. No final, uma investigação do New York Times, que será ignorada na televisão, vai concluir que, se todos os votos na Flórida tivessem simplesmente sido recontados, então, Gore teria vencido as eleições. Mas, a maioria dos americanos está preocupada demais com suas próprias ambições, para se importar com o bem comum. Isso resulta em um público politicamente analfabeto, que geralmente pode ser levado a aceitar consequências negativas de longo prazo, muitas das quais ele nem conhece. Isso nem sempre envolve um presidente. Nós poderíamos vir contar histórias, como quando seus bancos, e a Reserva Monetária Federal, deliberadamente criaram a inflação do final dos anos 70 e início dos anos 80, para que os americanos médios tivessem que se tornar escravos dos bancos, por toda a vida, apenas para conseguirem seus próprios lares. Agora, ao invés de emprestar $30 mil, as pessoas tinham que emprestar $130 mil ou $230 mil, e pagar aos bancos 4 vezes esse valor. Perceba que, quando a inflação baixou, os preços não baixaram. Os salários nunca subiram tanto quanto os preços. O presidente Carter, que era um homem gentil e espiritualista, foi o bode expiatório perfeito, para assumir a culpa por isso politicamente. Sabe, eu me lembro de algo sobre isso. O presidente Ford sabia que a inflação era um problema, todos sabiam. Ele até tinha aqueles buttons, win, vencer, que defendiam, whip inflation now, vença a inflação agora. Mas, quando Carter foi eleito presidente, a Reserva Monetária Federal empurrou as taxas de juros para baixo. Eles disseram publicamente que estavam tentando evitar uma recessão, mas foi realmente como jogar gasolina no fogo. Puxa, que maracutaia! A maioria de nós não presta muita atenção a questões como essa. As pessoas tinham que prestar atenção a esse resultado das eleições, mas duvido que isso vá mudar alguma coisa. Olhe para o lado luminoso. Você não vai mais ficar tão interessado em política depois disso. Isso é bom, não é isso mesmo que os donos das corporações do país querem? Isso é bom de uma maneira, porque uma coisa que eu posso garantir a você, sobre política, é que ela sempre será consistente. Não importa de que lado você esteja, o outro lado sempre estará lá, bem à sua frente. Isso não significa que você não deveria continuar a votar, como uma forma de registrar sua opinião. Você sempre votou. A maioria dos americanos, enquanto afirma ser patriota, nem mesmo se preocupa em fazer isso. Mas, você deveria votar, perdoar, e fazer com que essa seja sua contribuição real à política. Mesmo se o resultado for uma fraude? Tudo é percepção, meu irmão. Os republicanos diriam que Kennedy fraudou Illinois em 1960. Sim, mas mesmo que o prefeito dele de Chicago tenha produzido milagrosamente alguns votos para Kennedy, entre os mortos,
Kennedy ainda teria votos suficientes para vencer aquela eleição sem Illinois. Não podemos dizer isso de Bush e da Flórida. Além disso, Kennedy venceu o voto popular nacional também. Como já mostramos, tem havido muitas coisas estranhas desde 1960 para mudar o país, e não para melhor. Em minha maneira de ver, Eisenhower estava certo sobre o complexo militar industrial, e uma das primeiras partes principais da influência do seu poder absoluto foi o assassinato de Kennedy. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas estávamos falando sobre política e eleições. O ponto é que ainda que algumas delas tenham sido fraudulentas, as pessoas vencem algumas, e perdem outras. Isso é dualidade. Apenas com Deus você não pode perder, e é por esse motivo que seu trabalho real sempre volta para o perdão. Então, você pode perdoar essa eleição. Tudo bem, meu irmão. Eu odiaria que meu corpo morresse, enquanto eu ainda tivesse algo estúpido como isso para perdoar. Excelente. Pelo fato de você algumas vezes pensar em si mesmo como um especulador e capitalista, nós, de vez em quando, reservaremos um tempo para conversar com você sobre dinheiro e política. Mas você realmente não é essas coisas, e não importa se você é preciso sobre os detalhes das suas mágoas, no nível da forma. O que você está vendo não está realmente lá. Você criou tudo. Por tudo que você sabe, você não tem qualquer razão lógica para estar projetando sua culpa inconsciente sobre os ricos, especialmente porque você não se preocupa em ser um deles. Isso significa que você tem uma oportunidade perfeita de perdoar a si mesmo, perdoando os outros. A verdade é que todas essas coisas são lições de perdão, e todas as lições de perdão são iguais, até sua morte, incluindo-a também. Até hoje à noite, você tem algumas vezes demorado para aplicar o perdão, que você aprendeu, se as circunstâncias forem especialmente difíceis para você. Depois que você perdoou, como sempre acaba fazendo no final, e como fez em alguns momentos, durante o fiasco das eleições, você se sentiu bem. Então, você tem a tendência de escorregar, e se permitir fazer concessões em sua maneira de olhar para as coisas. Isso leva a uma perda temporária de paz. A miséria adora companhia, mas isso não significa que você tenha que aceitar o convite. Chegou o momento de você andar o tempo todo com a verdade. Nada de fazer concessões. Isso nos traz de volta ao assunto da conversa de hoje. Você agora sabe, além de qualquer dúvida, que não é um corpo, e que realmente não pode morrer, certo? Certo. Eu também acredito no que tanto a Bíblia quanto o curso dizem, e a última a ser vencida será a morte. Sim. Agora, se você não pode morrer, ninguém mais pode. Se eles não podem morrer, você também não pode. As duas ideias são uma só. A morte é simbólica da sua separação ilusória de Deus. O que acontece quando alguém que você ama parece morrer? De repente, vocês estão separados. Você parece perdê-lo, exatamente como pareceu perder Deus. Mas isso não é verdade. Você realmente não pode perdê-lo, mais do que pode perder Deus. Vocês são inseparáveis. Você chora quando um corpo que você ama parece morrer, mas, como o curso ensina, é realmente da sua experiência de Deus e do céu que você sente falta. E quem poderia chorar exceto pela própria inocência? Eu chorei pelos meus pais, mas não importa por quem lamentemos, é realmente de nosso lar natural que nós sentimos falta, e nosso verdadeiro estado de ser com Deus. Nós apenas não fazemos a conexão porque isso é inconsciente. Isso está certo. Você teve muitos pais e mães em suas muitas vidas, e muitas esposas, esposos e filhos. Muitos deles pareceram morrer, enquanto você ainda estava em um corpo. É assim que funciona o mundo de sonho. Mas, isso é apenas um mundo de sonho, e você realmente está com Deus. O sistema de pensamento do Espírito Santo está despertando você. Está a seu cargo fazer sua parte, e se lembrar dele, e de seu sistema de pensamento nesse nível. Tão logo o tenha aprendido. É por isso que, quando eu me lembro de que não deveria guardar quaisquer mágoas, eu não o faço. Não existe realmente nenhuma injustiça se eu criei tudo, e fiz isso por uma razão. Eu me sinto em paz quando me lembro disso, mas, então, eu me esqueço de fazer isso, e sou sugado de volta para a merda do ego.
Sim. E aqui, você identificou um dos maiores problemas, para todos os estudantes sérios do curso. Uma vez que você conheça e compreenda a verdade, ainda pode ser muito difícil de se lembrar dela, quando a merda acontece, especialmente quando isso tem a ver com algo que é importante para você. Precisamente. A vigilância pode ser difícil, entretanto, ela é imperativa. Você precisa encarregar a si mesmo de uma vez por todas de ser vigilante. É sua própria felicidade que é retardada, quando você deixa de se lembrar da verdade que o Espírito Santo conserva para você. Como o curso pergunta: o que é um milagre se não essa lembrança? E existe alguém em quem essa memória não esteja? Eu sei, por experiência própria, que posso fazer esse curso quando me lembro. Sim, você pode. Você pode fazê-lo apesar dos problemas que enfrenta, incluindo a morte daqueles que você ama, e a morte do seu próprio corpo, que, como já lhe dissemos, vai acontecer em um certo ponto do roteiro, que já está determinado, por você. Por que se preocupar com isso? É apenas outra das suas oportunidades de perdão. Seja o que for que acontecer, a coisa mais esperta que você pode fazer é tirar vantagem disso por perdoá-lo, preferivelmente mais cedo do que mais tarde. Você teme a morte conscientemente, e é atraído para ela inconscientemente. Você uma vez disse que isso era como uma mariposa em volta da chama. A atração da morte é o terceiro, do que o curso descreve como os 4 principais obstáculos à paz, e seu medo da morte está subordinado apenas ao seu medo errôneo de Deus. Você poderia dizer que o medo da morte é simbólico do medo de Deus, e sem culpa em sua mente inconsciente, seria impossível para você temer qualquer um deles. J não tinha medo da morte, e ele certamente não tinha medo de Deus. Não existe mais necessidade de você temer seu pai, do que havia para ele. Você deveria olhar para a morte ilusória do seu corpo físico, como o dia da formatura. Isso significa que você alcançou tudo o que deveria absorver dessa sala de aula particular, temporária. As lições foram aprendidas, isso deveria ser uma celebração. Eu lhe garanto que vai ser muito divertido. Na maioria dos casos, se as pessoas soubessem como é libertar-se do corpo, elas não lamentariam os mortos, elas teriam inveja. O problema é que a diversão não permanece. Como já afirmamos, a culpa alcança, e faz com que você se esconda novamente em um corpo, que funciona como uma proteção. Isso é apenas uma continuação do sonho do nascimento e da morte. É por isso que eu quero me certificar de que vou tirar vantagem das minhas oportunidades de perdão agora. Dessa forma, a morte vai ser mais divertida, e eu posso progredir mais, parecendo estar em um corpo ou não. Se eu me tornar iluminado nesse tempo atual, mais legal ainda. Se não for assim, ainda estarei em situação muito melhor. Vocês falaram sobre reencarnação, mas eu compreendo agora que isso é só algo que parece acontecer, só estou sonhando que estou indo de um corpo para o próximo. Isso está certo. Em relação à reencarnação, realmente não importa qual é a crença pessoal de alguém sobre ela, desde que você perdoe. O curso diz: tudo o que tem que ser reconhecido, entretanto, é que o nascimento não foi o início, e a morte não é o fim. Então, a consciência, ainda que não seja um estado real, realmente continua depois da morte aparente do corpo. Quando você desperta totalmente do sonho, a consciência desaparece, e você experimenta sua unicidade com Deus e com toda a criação. Tão certo quanto pode ser, irmão. Todos vão entrar novamente no reino juntos, porque, como já conversamos, o tempo é apenas uma ilusão. Não existe um longo período de espera entre estar iluminado e esperar que alguém mais se ilumine, porque a iluminação é um estado do ser, que está além dos confins do tempo e do espaço. A mente criou o tempo e o espaço, e, portanto, precisa, por definição, realmente estar fora deles. Mais uma coisa: está tudo certo em lamentar a morte de uma pessoa amada de início. É só mais tarde que as pessoas poderão perdoar algo assim. Seja apropriado em sua maneira de lidar com as pessoas. Você mencionou algo, há bastante tempo, sobre J curar as pessoas que já estavam mortas. Presumo que Lázaro foi uma delas, mas como J fez isso? O ato de ressuscitar os mortos não é diferente de curar os doentes. O curador real ainda é a mente do paciente. Você está se unindo com a mente,
para lembrá-la da sua verdadeira identidade. J era tão avançado, que não desejava fazer concessões sobre uma ideia muito importante. Como ele diz no curso, comentando sobre seu relacionamento com ele. A tua mente elegerá unir-se à minha, e juntos, nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se em meu nome, e a vossa sanidade será restaurada. Eu ressuscitei os mortos, por saber que a vida é um atributo eterno, de todas as coisas que o Deus vivo criou. Por que tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado, ou estabilizar o instável? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldade em milagres, tu sim. Então, ressuscitar os mortos não era mais difícil para ele do que curar os doentes, ou perdoar alguém por dizer algo indelicado para ele, ou qualquer outro milagre. São todos iguais. Com a vida como um atributo eterno de tudo o que Deus criou, J sabia que a morte realmente não existia. Apenas o que Deus criou é real, e o que ele criou nunca vai morrer. Sim. Não se esqueça de que o corpo é apenas um símbolo. J não estava transformando o corpo de Lázaro em algo especial, mais do que ele transformaria seu próprio corpo em algo especial. Fazer com que a mente reanimasse temporariamente a projeção do corpo, foi algo simbólico. O próprio corpo é insignificante. A questão inteira era simplesmente ensinar que não existe morte. Apesar do que a Bíblia diz, Lázaro não permaneceu em seu corpo por muito tempo, depois de J tê-lo ressuscitado. Ele deixou seu corpo para trás, e foi para sua transição de maneira alegre e pacífica, porque havia sido mostrado para ele que não havia absolutamente nada a temer. Sim, então, quando J se uniu com a mente de Lázaro, enquanto todos pensavam que ele era carne morta na tumba, foi como se J estivesse se unindo com sua própria realidade como Cristo, ou como o Espírito Santo, e se unindo com Lázaro como um, ao mesmo tempo. As mentes são unidas, então, J pôde brilhar seu amor na mente de Lázaro, e ambos se tornaram um com o Espírito Santo, o que J sabia que era sua identidade real, de qualquer forma. Isso, por seu turno, lembrou Lázaro do que ele realmente era, fazendo com que sua mente reanimasse a projeção de seu corpo, como um símbolo da negação da morte. Nós escolhemos você de maneira muito sábia, irmão. Não se esqueça, J era tão avançado, quanto qualquer um tem a possibilidade de ser, em sua habilidade de se unir com os outros no nível da mente, e de lembrá-los da sua inocência, e é por isso que ele era um grande curador. Não fique desapontado se você não ressuscitar os mortos, em sua primeira tentativa. Eu compreendo. Se chegar o dia em que eu estiver abençoando alguém, cujo corpo esteja totalmente morto, e acontecer de ele se levantar e começar a andar, então, vou ver isso como uma boa indicação de que estou a caminho de algo maior. Muito bom. Nós lhe dissemos, há alguns anos, que você não seria capaz de entender como nós projetamos nossos corpos, mas você entendeu tanto mais agora, que está indo muito bem em seu caminho em direção ao objetivo. Para resumir, você projeta sua imagem corporal, da mesma forma que projeta imagens enquanto está sonhando à noite. Sua mente está projetando um filme, então, em sua experiência, parece que os olhos do seu corpo estão vendo seu próprio corpo, assim como os outros corpos, mas, na verdade, é sua mente aparentemente separada que está vendo seus próprios pensamentos, projetados a partir de um nível diferente, oculto. Quando a mente retorna à totalidade, não existe separação de níveis, e, portanto, nenhum filme sendo projetado, e nem corpos para serem vistos. Seu corpo então desaparece do filme. Como tudo mais, o corpo é uma experiência mental, e não física. Ele nunca existiu, mas é possível que o amor de um ser iluminado receba forma no sonho, como J depois da crucificação. Esse amor agora é o amor do Espírito Santo. Afinal, você se tornou um, com ele, para se tornar iluminado para início de conversa. Você, querido irmão, vai continuar a aprender e a crescer com o passar dos anos, e conforme sua consciência se ampliar, vai entender mais e mais sobre essas coisas. Mais uma vez, seria útil se você estivesse ainda mais disposto a perdoar desse ponto em diante. Você perdoou bastante nos últimos poucos anos. Por que não ser ainda mais determinado? Eu estou ouvindo vocês.
O curso fala bastante sobre não fazer concessões, e acho que estou pronto para levar isso mais a sério. Excelente. Deixe outros fazerem concessões em relação ao curso. Não é o seu trabalho impedi-los, apenas perdoe-os. Você não tem necessidade de fazer concessões, e realmente não existe ninguém lá fora. Existe apenas um ego parecendo muitos. Entre os aparentemente separados, não existe crença na qual a concessão é mais avidamente aceita, do que a crença no sonho da morte. Como o curso coloca. Se a morte é real, para o que quer que seja, não há vida. A morte nega a vida. Aqui não é possível nenhuma transigência. Ou existe um Deus do medo, ou um Deus do amor. O mundo tenta fazer 1000 transigências, e tentará fazer outras 1000, nenhuma pode ser aceitável para os professores de Deus, pois nenhuma seria aceitável para Deus. Ele não fez a morte, porque ele não fez o medo. Ambos são igualmente sem significado para ele. A realidade da morte está firmemente enraizada na crença, segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. E se Deus tivesse criado corpos, a morte certamente seria real. Mas Deus não seria amoroso. Não há nenhum ponto no qual o contraste entre a percepção do mundo real e a do mundo das ilusões se torne mais evidente. Mais uma vez, o mundo real é o que eu vou ver, não com os olhos do meu corpo, mas com minha atitude, quando eu tiver perdoado completamente o mundo, e não estiver mais projetando qualquer culpa inconsciente sobre ele. Isso também vai ter que significar que eu estou completamente perdoado, e que a percepção e o tempo estão chegando ao fim para mim. Isso está correto, meu irmão. É ótimo ver você fazer sua lição de casa de leitura do curso, tanto quanto sua lição de perdão. Obrigado. Falando sobre a crença de que o Filho de Deus é um corpo, percebi nesse ano que os cientistas chamaram o mapa do genoma humano, que é o esquema completo do código genético humano, de livro da vida. Eles disseram que ele determina quem você é. Sim, eles admiram a complexidade e a chamada beleza do corpo, e ignoram a mente que o dirige. Isso é como pensar que um computador, que não pode fazer nada, é importante, e que o programador, que diz a ele o que fazer, deveria ser ignorado. O ego venceu temporariamente. Lembre-se, se algo ajudar os pesquisadores a descobrirem tratamentos para doenças que possam ajudar as pessoas, nós não nos oporemos a isso. Nós já indicamos que a maioria das mentes pode curar mais facilmente o corpo, se existir um tratamento envolvido, que a pessoa possa aceitar sem medo. Mas lembre-se de algo mais. Existem pessoas que têm todas as razões físicas para terem problemas cardíacos, e doença de Alzheimer, cujas artérias estão todas entupidas, ou têm uma história familiar infeliz, e entretanto, não têm quaisquer sintomas de doenças. É sempre a mente que decide se vai ficar doente ou não, e se vai sarar ou não. Legal. Ei, eu sei de algo. Faz anos que pretendo perguntar isso a vocês, mas sempre me esqueço. O sudário de Turim é realmente o pano mortuário de Jota, e ele deixou intencionalmente sua imagem nele como um sinal da ressurreição. Nós não queremos jogar um balde de água fria sobre algo que entusiasma as pessoas, mas o sudário é uma falsificação brilhante, tão fantástica quanto o trabalho de um gênio. Tem havido testes científicos conflitantes, alguns dos quais parecem indicar que o sudário é autêntico. Existem outras explicações para esses resultados. Você tem que perceber que o sudário foi feito em uma época em que era muito importante que as igrejas tivessem relíquias religiosas de figuras famosas. Elas achavam que isso lhes trazia um grande poder. Deixe-me perguntar isso. Você realmente acha que J deixaria algo para trás para glorificar a realidade da sua imagem corporal? Não. Com a ressurreição, o corpo simplesmente desaparece. A propósito, a imagem no sudário não era a aparência real de J, mais do que as pinturas dele o são. A evidência física não é necessária, Geury. A fé é tudo o que você precisa. O corpo de J não era nada para ele. Não tente tornar uma imagem dele importante agora. O corpo, o universo, e tudo nele, são apenas imagens em sua mente, partes de um jogo de realidade virtual. Talvez, de vez em quando, seja uma face de vida bastante convincente, mas, como o sudário, é uma fraude. Não olhe para lá em busca da sua salvação. Sempre olhe para onde a resposta realmente está, na mente,
onde o Espírito Santo habita, e você vai encontrá-la. Lembre-se, nós dizemos Deus é, e então, paramos de falar, porque não existe mais nada. Enquanto encerramos nossa conversa sobre o tópico da morte, lembre-se do que o curso diz, sobre sua vida e morte aparentes nesse mundo. Em qualquer estado à parte do céu, a vida é ilusão. Na melhor das hipóteses, parece vida, na pior, parece morte. No entanto, os dois são julgamentos sobre o que não é vida, são iguais na sua falta de acuidade e de significado. A vida fora do céu é impossível, e o que não está no céu, não está em lugar nenhum. J o chama para estar com ele, e para se unir a ele, onde a vida realmente está. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Fui criado como tu na primeira, e tenho te chamado para te unires a mim na segunda. Se você estiver pronto para responder ao chamado, então, sabendo quão profunda a culpa inconsciente pode ser, estará ainda mais determinado a perdoar seu irmão, a cada chance que tiver, e estarás com ele, quando o tempo tiver chegado ao fim, e não permanecer nenhum vestígio dos sonhos de rancor, nos quais danças ao som da esparsa melodia da morte.